Olá, você ligadinho no nosso programa, tá chegando uma parte especial, novidade para você, telespectador do Mais Saúde, o momento em que a gente vai elucidar as dúvidas, as suas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores que mandaram um e-mail, sua pergunta, pelo centralmaisaude@gmail.com. E a Margarete, do bairro Industrial, tem uma dúvida para o Dr. Robson, que é o nosso cirurgião bucomaxilo. Dr. Robson, eu vou fazer a pergunta da Margarete para o senhor. Ela disse que está percebendo o nascimento do siso dela e que junto com isso está acontecendo o apinhamento dos dentes. Tem relação, ela quer saber, o nascimento do siso com o apinhamento dos dentes e qual que o que ela tem que fazer para que esse problema cesse? Essa dúvida é muito comum e é muito interessante porque esse apinhamento, que é uma das dúvidas dela, ele pode estar relacionado ao dente siso e pode também não estar relacionado. Haja visto que existem muitas pessoas que não têm o dente siso e que também têm o apinhamento. E é bastante curioso, eu já tive pacientes que me procuram julgando a necessidade de remover os dentes cisos, e quando do exame por imagem, através da radiografia, não se identifica o dente ciso, ele não tem o dente ciso. Então isso conta que existem alguns outros fatores, como a interferência da posição da língua, da posição dos lábios, a força entre a língua e o lábio pode ser que esteja desequilibrado, essa tendência fisiológica dos dentes de caminharem para a região anterior, que possa então estar produzindo o apinhamento. Entendo. Agora, existe então, também... não necessariamente está associado o apinhamento sempre ao nascimento do siso. Exatamente. E pode ser que o siso também, aquele efeito dominó, que ele esteja interferindo. Porque como ele é o último dente dentro da sequência cronológica de erupção na cavidade bucal, pode ser que chegue a vez dele, a hora dele, além dele estar mal posicionado, e não ter espaço na arcada, que ele entre em ritmo de colisão com o último dente, que a gente chama de segundo molar. O siso a gente chama de terceiro molar. Entendo. Então, ele em ritmo de colisão com o segundo, ele vai comprimir, movimentar o segundo, e o segundo, nesse efeito que eu chamei de dominó, ele vai interferir e vai provocar. Então, a necessidade da extração do siso, ela talvez, o grande mérito não esteja pelo apinhamento, mas pelas outras complicações que ele pode vir a causar, como dor, como a compressão ao outro dente, que isso causa dor, aparecimento de cárie ou de reabsorções ósseas. Que é difícil, ele é o último lá, é até difícil de limpar, de fazer a higienização, né, doutor? E a própria dificuldade da higienização causa o acúmulo de bactéria de resíduo alimentar, que além de provocar um mau hálito, que não é o objetivo aqui, mas o acúmulo de resíduos provoca o acúmulo de bactéria, que leva à inflamação da gengiva e que leva à dor. Olha só. Então a dor, muitas das vezes, não é pelo nascimento do siso, e sim pela inflamação que está na gengiva, que está sobre o siso. Entendi. E as coisas se somam, porque às vezes chega ao ponto da gengiva estar muito inflamada, ela tem um aumento de volume, e aí você começa a mascar, a arcada superior começa a morder na região posterior e inferior, onde é a localização do siso, e aí a pessoa tem dor. Então, isso precisa de um tratamento bastante sincronizado. Vai ter a necessidade, então, de um exame por imagem para ver a posição que o dente siso está, para ver o espaço que tem para que esse dente realmente, se ele tem espaço para ele ficar, ou se tem a necessidade da extração, programar essa extração e fazer isso principalmente com um especialista, que domine a técnica, que domine os recursos, que tenha equipamentos para fazer isso. Que, quando feito dentro desse contexto, é algo que se resolve de forma muito tranquila, sem nenhum problema. E é qualquer dentista que está apto para arrancar o siso, ou tem algum especialista que é a pessoa indicada para extrair o siso? É o endodontista? Não sei se é o isso. cirurgião. É o cirurgião bucomaxilofacial. Ah, tá. É o especialista da cirurgia bucal e da face. Todo dentista, teoricamente e juridicamente, ele está credenciado e qualificado para fazer. Resta saber se ele tem treinamento adequado, prática para se fazer isso. Entendi. Então, na maioria das vezes, o próprio dentista sabe esse limite, aonde ir e onde não ir.
E quando ele não vai, ele geralmente encaminha. E isso é o alvo de muitos dos atendimentos em nossa clínica. Que legal. Muito bem, Margarete do Industrial, então, espero que a sua dúvida tenha sido respondida pelo nosso cirurgião bucomaxilo, Dr. Robson. E para você, como a Margarete também tiver alguma dúvida, basta mandar o seu e-mail com a sua pergunta para o centralmaissaude@gmail.com. Você vai ter a oportunidade de ter a sua dúvida respondida nesse espaço. Um abraço e até lá!